Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E hoje vamos dar continuidade aqui falando da vida espírita. E para nós iniciarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão ao nosso anjo da guarda, nosso anjo que nos acompanha. Gratidão à Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve com seu manto azul de luz. Gratidão ao seu Filho, nosso Mestre Jesus, por tantos ensinos, pelos seus exemplos. Obrigada, Mestre Jesus. E agradecemos a Deus por essa linda oportunidade terrena que temos aqui para evoluirmos cada vez mais, um pouquinho mais. E pedimos licença a toda a equipe espiritual de Allan Kardec para iniciarmos os nossos estudos de hoje, rendendo graças a Deus. E vamos continuar na 271, que Kardec, bem interessante essa pergunta aqui, que ele pergunta assim: quando o espírito. É essa, né? Não, É. o estado errante, o espírito. Tá. Quando o espírito estuda na erraticidade, as condições em que poderá progredir, como julga poder fazê-lo se nascer entre canibais? Então, Kardec ele quer saber aqui, né, da situação na reencarnação daqueles entre os canibais. E a espiritualidade responde: não, não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas os espíritos da mesma natureza dos canibais, ou que lhes são inferiores. E aí Kardec completa: sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo que existe na Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. E vir para o meio dos nossos selvagens é para eles um progresso como seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Se eles não visam ao mais alto, é porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente, não deve transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E está nisso uma das necessidades da reencarnação, que se mostra verdadeiramente de acordo com a justiça de Deus. De outra maneira, em que se transformariam esses milhões de seres que morrem diariamente no último estado de degradação, se não tivessem meios de se elevar? Porque Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos demais? Então, aqui nessa pergunta, então Kardec, ele faz porque naquela época ainda existiam povos assim, esses povos primitivos, que é mais ainda para animalidade, né, para selvageria. Então, aqui, por isso que Kardec ele pergunta, né?
ele quer saber da situação da reencarnação entre os canibais ali. Então, e ele lembra aqui que esses canibais, eles são povos primitivos, mas não que está na perversidade, porque ali é de acordo com aquele grau ainda inferior deles, primitivo e não perverso. Então, aqui a espiritualidade responde que não são os espíritos adiantados, ou seja, superiores ao povo, né, dos canibais ali, mas aqueles que se assemelham com eles de acordo, porque ainda o grau evolutivo ainda é inferior. Então, é isso que a espiritualidade responde aqui, que é por semelhança. E Kardec, ele diz aqui que os canibais, eles não estão no último grau da escala evolutiva, e que existe, e ele nos lembra aqui que existem mundos mais inferiores ainda, né? Então, olha só, se naquela época Kardec ele fez essa pergunta, naquela época ainda existiam esses povos, então significa, a gente sabe que tem mundos mais inferiores que a Terra, né? Então, aqui, é, aí ele fala que nesses mundos mais inferiores é onde tem aí a selvageria, ela é muito maior. E vem os canibais, e vindo entre os canibais, para eles é um progresso. Se esses que estão ali no mundo inferior, vindo ali entre os canibais, para eles é um progresso. Porque aqui ele fala, né, que a espiritualidade, o espírito, ele não dá salto. O avanço, ele é gradual. Se colocar um espírito inferior e colocar num mundo já mais elevado, ele vai ficar meio perdidão lá, né? Não vai dar certo isso. E é a reencarnação que vai esclarecer essa justiça de Deus aqui, a esses seres mais primitivos, porque mesmo assim a gente sabe, eles não estão destinados a serem eternamente primitivos. Eles vão se desenvolver também, né? Assim como o planeta também vai se desenvolver. Então, tudo vai fazer parte dessa lei da evolução. Pode falar, Suzeli. Não, eu estava pensando, né? Esses outros mundos mais inferiores ainda a esses canibais, né? Eles, na verdade, eles adentram ao nosso mundo, né? Nessa condição bem perfeita ainda, né? Porque não dá saltos, né? Então, imagina como eles eram ou são, né? Num mundo mais inferior ainda, com mais violências, né? Então, ele vem nesse mundo dos canibais já um pouco mais evoluídos, né? Uhum. E Porque a misericórdia de Deus, ela é tão infinita que dá chances a todo momento e a todo e qualquer espírito, né? Então, tantos os de outros mundos inferiores, como desses espíritos que estamos colocando, todos eles têm a mesma chance, né, de reencarnação, de melhorar, e vão um dia se tornar espíritos puros também, né? E como a moralidade é algo assim complicado até de mensurar, porque, vamos lá, a gente está falando agora dos canibais, que por questão de sobrevivência matavam, comia, né, se alimentava de um ser da mesma raça. Até que ponto isso é ser inferior, é ser mais inferior do que no mundo atual aqueles que escravizam um irmão, ou aqueles que matam um irmão, né, nas guerras, para ter um pedaço de terra, ou por
mero capricho, ó, aquela determinada raça não é para existir, então vamos matar todos daquela raça. Então, eu estava aqui refletindo, né? Até que ponto os canibais são inferiores, tão inferiores assim do que Verdade, né? coisa que a gente Porque vive hoje. Uhum, é a uhum. sobrevivência deles. Vocês assistiram aquele filme Os Outros, né? Sim, Que aquele avião cai no gelo, eles não comeram também para sobreviverem. É. Os que não comeram morreram, né? E os uhum, poucos que comeram sobreviveram. Então, é a questão que você coloca aqui, nos lembra de não fazermos julgamentos, né? Não, exatamente. É. porque Esse exemplo que o sabemos Gerson trouxe é exatamente faz essa reflexão. Quem somos nós para julgar? Por isso que é interessante, nisso tudo que acontece, a gente vibrar. Vibrar, sim, pela paz, mas que possamos nós tomar partido da paz e do amor, e nem de um e nem de outro. nem Porque julgar, cada um ali está nos seus acertos, né? A gente não sabe, está no seu grau evolutivo, mas que a gente tome o partido da paz e do amor, e nem de um e nem de outro, né? Porque quem somos nós para julgar? verdade. Podemos seguir? Sim, 272. Os espíritos procedentes de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre os povos civilizados? Sim, há os que se extraviam, ai, engraçado isso, ao quererem subir muito alto, mas ficam deslocados entre vós, porque têm hábitos e instintos que se chocam com os vossos. Esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade em meio da civilização, retornando para o meio dos canibais. Isso não será um retrocesso, pois não farão mais do que retornar ao seu lugar e talvez ainda com proveito. Aqui até a gente retoma aqui o exemplo que o Gerson deu, né? Porque o Kardec aqui, ele quer saber, né? Como é que fica esses espíritos ainda atrasado que vai nascer num povo mais civilizado. E a espiritualidade até fala que eles vão se extraviar, né? Vão se perder nesse caminho. Então, e assim, já teve assim notícias muito há um tempo muito atrás aí de histórias assim, de que tem pessoas que comem seres humanos, que estão uma sociedade mais selvagem mesmo, que se alimenta da carne humana. Mas é claro que isso aí diminuiu com o tempo, né? Então, assim, a gente pegando a própria época aqui de Allan Kardec mesmo, ainda tinha aqueles povos, e tinha ainda aqueles que renasciam, que reencarnavam ainda naquele meio daquela sociedade. Então, aqui ele fala que que eles que vão para povos mais civilizados, mas lá no seu íntimo eles podem até estar, mas lá no seu íntimo é tão grosseiro ainda, é tão ainda selvagem, que é como se eles fossem, eles vão falir. É isso que a espiritualidade quer dizer aqui quando se fala, né, vai se extraviar. Eles vão falir nessa reencarnação. Então, aí a gente já viu que quando faz o desencarne, vai fazer uma análise disso. Então, vai ver que não adiantou querer dar esse salto, porque ainda não tem condições de alcançar, o espírito ainda não tem essa condição de dar esse salto gigante. É como que se saísse lá do primeiro ano do fundamental, vai querer já ir para a faculdade? Então, até que Kardec ele coloca aqui, ó, eles vão precisar retornar para os seus mundos mais inferiores,
Mas isso não é um retrocesso do espírito, porque ele ainda faz parte de lá. Ele ainda é desse mundo ainda inferior. Então, ele vai precisar retornar para continuar a sua jornada evolutiva, porque ali no superior ele está se perdendo. E se ele voltar de novo, ele vai ficar patinando. Então, como a gente já viu, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, ele já auxilia, manda os mensageiros falar, filho, olha, volta para cá, né? Aqui você vai conseguir evoluir. Se você for aqui, você ainda não tem condições, né, de progredir. E a gente vê ainda hoje, né, vez ou outra, em manchetes, né, de jornais, de TV, pessoas rotuladas como psicopatas, inclusive, que se alimentam ainda sabe, eles colocam a maldade extrema, né, aquelas manchetes enormes de pessoas que realmente matam e comem pedaços humanos, né? Geralmente eles são considerados como psicopatas, doentes mentais graves, né? Mas são espíritos talvez que venham dessa situação, né? E eu fico pensando assim, talvez aquelas pessoas que matam, né, qualquer animal sem ser o ser humano, porque aqui não pode, e come com aquela velocidade toda, até que ponto também não vem, né? Não sei, eu estava pensando, né? Aquela ganância de comer carne crua, né? Muita gente ainda é assim, se a gente for ver algumas civilizações, né? É, E pode ser decorrente disso também, né? Eu fiquei é. pensando Ou matar por matar, né? Então, por exemplo, pode da matar um mal. animal para pegar a cabeça para botar na parede da tua casa. A gente vê É muito isso em verdade. em filmes americanos, né? É Aquela verdade. cabeça de alça. Matar Aquele por instinto matar, né? de matar, Então, que né? não E coma. até comer mesmo. É, é você, né, Vamos lá. Jersey? Vamos seguir aqui. 273. Pergunta. Um homem per- pertencente a uma raça civilizada, por expiação, poderia encarnar numa raça selvagem? Resposta: sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para os seus escravos poderá vir a ser escravo, a seu turno, e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou de seu poder e Deus a pôde impor-lhe. Um bom espírito pode, também, para ajudar-lhe o progresso, escolher uma existência influente entre esses povos. E então é uma missão. Então, assim, o que eu entendi aqui, né? Que um espírito pode sim, né? Voltar numa raça mais selvagem, né, mais inferior, né? Uhum. E assim, o espírito, o que a gente vê até agora, pode voltar por dois motivos, né? Ou por expiação, no caso aqui, que como ele deu o exemplo do senhor, que numa vida era senhor e agora volta a ser servo, Uhum. ou por uma missão. Então, ele pode. A gente viu ali, né, gente, a gente já comentou naquele livro lá, Brasil, Pátria do Evangelho, né? Coração do mundo. Coração do Mundo, que muitos espíritos superiores foram enviados, Uhum. né? Jesus encaminhou a Ismael, que formou as suas falanges, né? Então, eles vieram para o mundo inferior ao que eles
ao nível deles, né? Mas com a missão de ajudar Ismael a transformar o Brasil, né? E, e assim, eles também falam de posições. Espera aqui. 273, tá. Aí fala aqui de que as posições se invertem, né? Também. E a gente viu também num estudo recente de que a gente reencarna, a gente vive num circo de afinidade. Então, hoje, nós somos filhos de nossos pais e numa próxima reencarnação, numa próxima oportunidade, pode inverter, né? O filho volta a pai, o pai volta a filho. Então, quer dizer, as, a- as posições se invertem, sim. Sim, né? E aí é realmente para uma reparação. Aí vem a escolha das provas, né? Agora eu vou voltar dessa forma, sentir na pele, né? Como é o exemplo que ele deu aí dos escravos. Então a gente percebe que todas essas situações aqui de expiação, de missão, todas elas são possíveis, né? Então aquelas reencarnações entre os povos que não acompanham a civilização entre o seu povo, sim, eles servem sim como expiação, né? Naquele meio, naquele grupo. Então, eles vão dar continuidade na sua evolução. E que também tem seres mais adiantados aqui, como ele explica, que pedem permissão para que a sua reencarnação seja entre esses povos aqui mais selvagens, para ajudar na tarefa. E por que que vai ajudar na tarefa? Vai auxiliar com os seus conhecimentos, porque a gente já viu que o conhecimento o espírito não perde, né? Vai auxiliar no processo de educação. Então, vai auxiliar esses seres no seu processo evolutivo. Então, realmente vem como missão. Então, como os espíritos superiores, né? Então, essas reencarnações, elas vão ajudar, por exemplo, a gente sabe que tem espíritos superiores que reencarnam aqui na Terra e que estão reencarnando para auxiliar no nosso processo que estamos passando, que é da transição aí planetária, para a gente evoluir aí o mundo. Então, a mesma coisa vai acontecer aí também em outros mundos, mais superiores, mais inferiores. Esse processo também vai existir, né? Isso é maravilhoso, né? Esses eh, missionários, né? Que Deus permite sempre em cada situação que venham esses missionários, né? Como veio o Chico aqui, né? Então, entre os povos selvagens, também era preciso vir alguém com pessoas com missões para ensiná-los, para que eles deixassem de ser canibais um dia, né? Então, é a misericórdia infinita de Deus que permite, né? E esses espíritos, pela sua bondade de querer vir, né? Evoluir, porque muitos também ainda estão evoluindo, como a gente já viu, né? E em povos tão bárbaros, né? Com comportamentos tão inferiores, né? E eles vêm no intuito de ajudar, de ensinar, né? Assim como também fazem conosco, né? Uhum, Quantos funcionários tem aqui, né? Muitos. uhum. Então chama bastante atenção essa questão. Pode seguir, Gê. 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder. Há entre elas subordinação e autoridade? Resposta: sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade.
que exercem por uma ascendência moral irresistível. Ou seja, sim, né, existe sim essa hierarquia de poder, mas é uma hierarquia que não está relacionada à hierarquia que nós estamos acostumados aqui na Terra, né, que é de poder, força, né? Aqui a hierarquia está muito mais voltada à moralidade, a conhecimento, a entendimento, Uhum. a amor. Então a gente vê assim no nosso lar, né? Me veio à tona o nosso lar. Existem as pessoas que são os responsáveis pelos departamentos e todos obedecem. Existem aqueles que ajudam, né, no hospital, quando chegam, quando os espíritos, os desencarnados chegam, né? Existem lá os que trabalham ali e existem os que orientam, né? Uhum. Mas tudo isso não é porque ele é mais forte, porque ele é mais poderoso. Ele é poderoso porque ele tem maior entendimento e uma moralidade, como ele diz aqui, né? Como é que ele fala? É a ascendência moral irresistível, né? E aí, só para ter na segunda pergunta, né, que Kardec complementa, então ele fala assim, ou pergunta, os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores, né? Então, ele será que ele pode, né, se rebelar, Deixa de deixar de fazer? fazer? Aí a resposta é simples, né? Eu disse irresistível. Então, assim, é a ascendência moral irresistível. Então, o que eu entendo aqui? Que o espírito mal, ele sabe que no mundo celestial, ele está em extinção. Ele está em extinção. Que não há outra saída para ele a não ser se encaminhar para o lado correto. E dessa forma, em ele sabendo disso, ele se sente constrangido, né? Não consegue, então, criar esse embate com seus superiores. Ele sabe que, meu, eu sou a minoria, não, estou em extinção. Não tem por que eu me rebelar. Eu não vou ser o melhor dos rebeldes. Não, espírito mal tende a acabar. O único caminho é a evolução. A gente viu aqui, a única certeza que a gente tem é que o espírito não evolui, ele sempre Isso. evolui. Uhum. Então, ele sente assim, um certo constrangimento, né? De, pô, vou me rebelar para quê? Né? Essa 274, Gerson, que você leu, aqui a gente já foi para o item 6, que Ah, fala das relações além túmulo, porque até 273 nós estudamos o espírito nas suas escolhas, né? As escolhas das provas. Agora a gente vai para o estudo, como que é lá, né? Ah, ok, tá. E no plano espiritual, morreu, aí além túmulo, é isso, né? Após a morte que é lá em cima? Existe uma hierarquia? Kardec quer saber, existe uma hierarquia, uma subordinação? É, e a espiritualidade responde que sim, e que tem mesmo. E a gente vê muito isso nas obras espíritas, como você lembrou do Nosso Lar, e também nos livros demonstra muito isso. E eu achei muito bacana essa palavra que a espiritualidade usa aqui, que eles colocam, é uma ascendência moral irresistível. E depois eles ainda reforçam, né? Eu disse irresistível. E olha só, então, quanto mais elevado o espírito, mais ele vai ter condições de organizar, de cocriar, de ser aquele ajudante mesmo de Deus, junto a Deus. Então, e os espíritos mais inferiores, eles vão olhar para aquela situação e eles vão se sentir realmente atraídos. É uma atração irresistível, porque o que
diferencia um espírito mais elevado do que o outro? Um espírito mais elevado é aquele que tem a capacidade maior de amar. Ele já ama mais. E o que é o amar mais? É amar aquele próximo sem ficar apontando os erros, sem julgar. Pode ver, nas obras, nos filmes espíritas, quem está no grau de hierarquia, de superioridade, não são aqueles que julgam, mas sim aqueles que ajudam, mas não em forma de julgamento. Então, aqui, por exemplo, vamos pegar Jesus, gente. Olha o grande exemplo aí. Jesus, quando estava encarnado, e a gente vê nos filmes, por onde ele passava, o que acontecia? A multidão vinha, porque a ascendência, a vibração moral dele era tão grande, né? E que as pessoas se achegavam a ele. Então, olha só, é interessante essa parte, realmente era irresistível. As pessoas chegavam até ele através dessa ascendência mesmo, moral. É a capacidade de amar. Pode Quando falar, ele Su. quando ele fala também da hierarquia, né? Eu lembrei de André Luiz, né? Quando ele é resgatado e convidado a trabalhar, né? Então ele acha que ele vai trabalhar como médico, né? Imagina, ele é um médico, né? E dão a vassoura para ele limpar, entendeu? Ele vai fazer a faxina. Então tem que você vê a hierarquia como é lá. Ele não poderia ser um médico, porque o médico lá teria que ter todo um estudo maior, uma moral maior, né? Então ele se surpreende em ter que fazer a faxina, mas ele já está sendo trabalhado, resgatado, ele humildemente aceita, mas no início ele se espanta com aquilo, né? Então Verdade, fica claro essa hierarquia que não tem nada a ver com o mundo daqui, né? verdade, é verdade. E olha Isso. só, bem interessante essa parte também, né, que vamos estudar agora do além-túmulo, mas vamos continuar os nossos estudos na próxima semana, porque já Exato. estamos chegando ao final aqui do nosso estudo de hoje. Olha como passa rápido. E vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por toda essa oportunidade. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que esteve aqui conosco, nos auxiliando, nos inspirando, e que todos nós tenhamos uma excelente semana com a luz de Jesus em nossos lares e em nossos corações. Então, gratidão a todos e até semana que vem com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.